Deuteronômio, capítulo 20. As leis das guerras e dos soldados. Quando tiveres que sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo. Não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Você veja aqui no comentário dessa Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Vamos ler aqui no rodapé. O medo é sempre paralisante, por isso deve ser contido. Nada melhor para controlar o pavor e a insegurança que a fé na soberania e na providência de Deus, o Senhor. A libertação do Egito causou uma impressão tão forte na alma de Moisés em relação à soberania e o poder do Senhor, que ele manteve viva aquelas lembranças em sua mente durante todos os anos de sua vida e peregrinação pelo deserto com Israel. As recordações sobre o cuidado zeloso e amável de Deus sempre, em tempo oportuno, eram a grande motivação para que o servo de Deus olhasse firmemente à frente e continuasse marchando. Agora, tal experiência serve muito bem para encorajar a nova geração dos filhos de Israel. Entre muitas orientações, Moisés lhes oferece os seguintes conselhos a fim de que tudo lhes seja favorável, não apenas nos bons momentos de paz e prosperidade, mas também durante as crises e os tempos de guerras e tragédias. Jamais esquecer da devoção sincera a Deus. Jamais se entregar à arrogância, abandonando a humildade. Arrepender-se sempre que devido. Usar de bondade para com os estrangeiros. Manter-se em obediência e submissão. Buscar andar em fé constante, dia após dia. Agir com generosidade e fraternidade para com seus servos. Com caridade para com todos os pobres. Caminhando sempre com um coração agradecido a Deus. Hoje também, o maná do Senhor é real, os cuidados do Senhor são reais. Na presença de Deus, se estivermos buscando obedecer ao Senhor, o que nós temos em mão é suficiente na nossa caminhada. Por quê? Porque o Senhor zela da gente, o Senhor cuida da gente. Em todo tempo o Senhor cuida. Nós devemos exercer nossa fé, nossa confiança no Senhor, não ter medo, mas ter confiança no Senhor. Ele cuida, eu sou testemunha viva que Ele cuida da gente. Todos os dias Deus faz milagre na nossa vida, todos os dias. O maná dele é real, o cuidado dele é constante. A única coisa que Deus deseja é que nós sejamos obedientes, confiantes e obedientes nele. Confiar e obedecer diariamente. Ele cuida. Nosso trabalho, o que nós temos em mãos é o suficiente. Na nossa vida, em todas as áreas, se estamos buscando obedecer ao Senhor, o Senhor cuida da gente plenamente. O zelado pelo Senhor, o zelo constante do Senhor. O maná dele é real. Voltando aqui, quando estiverdes para iniciar a batalha, versículo 2, o sacerdote aproximará para falar ao povo e proclamará: ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles, pois o Senhor, o teu Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Versículo 5. Os escribas também falarão ao povo, exclamando: quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Que se retire e volte para casa, para que não morra na peleja e outro a consagre em seu lugar. Versículo 6. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu os seus primeiros frutos?
que se retire e volte para casa, para que não corra o risco de morrer em batalha e outro colha os primeiros frutos que lhe pertencem. Versículo 7. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Se retire e volte para sua casa, para que também não corra o risco de morrer em luta e outro se case com sua esposa. Versículo 8. E os escribas continuarão a proclamar ao povo, quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir, que se retire agora e volte para casa, para que sua covardia não desanime seus irmãos. Versículo 9. Então, quando terminarem de encorajar o povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. A estratégia de conquista total. Versículo 10. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Versículo 11. Se seus habitantes aceitarem e abrirem as portas da cidade, todo o povo que nela estiver se tornará teu escravo e se sujeitará a trabalhos forçados. Versículo 13. Então o Senhor, o teu Deus, a entregará em tua mão e passarás todos os seus homens ao fio da espada. Versículo 14. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo o que houver na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa. Tu as tomarás como presa. Na outra versão, esse versículo 14, a versão BV, mas as mulheres, as crianças e os rebanhos e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, ou todos os objetos de valor, todos os despojos, ficará com vocês. Isso quer dizer que vocês poderão desfrutar de todos os bens saqueados dos seus inimigos que o Senhor, o seu Deus, entregar nas mãos de Israel. Novamente na King James, versículo 16. Todavia, quanto às cidades destas nações pagãs que o Senhor te dará como herança, não deixará sobreviver nenhum ser vivo. Versículo 17. Sim, sacrificarás como anátema os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 18. Se os deixares sobreviver, eles vos persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram aos seus deuses. E estaríeis pecando contra Yahvé, vosso Deus. Versículo 19. Quando tiveres que sitiar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e finalmente tomá-la, não deves abater as árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás delas sem cortá-las. Uma árvore do campo é por causa de um homem. Uma árvore do campo é por acaso um homem. Eu vou ler novamente aqui. Uma árvore do campo é por acaso um homem para que a trates como um sitiado? Versículo 20. Somente a árvore que souberes que é a árvore que não dá frutos que se comam, esta então poderás cortá-la e talhá-la para fazer instrumentos que ajudem o cerco, até que tenhas conquistado definitivamente a cidade que está em guerra contra vós.